Boa noite. Hoje dia 4 de fevereiro de 2021, quinta-feira, e como toda quinta-feira, noite de Evangelho no lar. Noite quente, dia quente, como todos os outros dias, mas nada como a gente se reunir, né, para falar um pouquinho sobre a espiritualidade, sobre o Evangelho. Como sempre faço antes de começar o Evangelho, eu faço uma pequena introdução, falando dos livros que eu uso, do tema que vai ser lido, né, fazendo algumas observações. Tem uma coisa que a gente tem que entender quando vai fazer o Evangelho no lar, que a preparação do Evangelho não acontece, olha, vai começar às 9 horas, então eu vou começar a meditar, me concentrar, orar às 9 horas. Não. Começa na hora que eu acordo. É quando eu começo a pensar no texto que vai ser lido, no que eu vou falar, no que eu posso aprender nesse texto que vai ser passado. E nesse momento também eu começo a me conectar com os meus mentores, né, com o meu anjo de guarda, com os espíritos protetores, para que na hora do Evangelho eu esteja preparado, inspirado para isso. As adversidades do dia acontecem, as dificuldades do dia acontecem, mas você tem que procurar nesse período focar na prática do Evangelho, que vai ser à noite, na sua casa ou no horário que você costuma fazer. Mas você tem que se concentrar. Infelizmente, nem sempre todo mundo compreende isso. As pessoas não entendem que é necessário. Acreditam que, não, vamos sentar e vamos começar agora. Não é assim, né? A gente tem que estar preparado. Nós, né, quando vamos fazer o Evangelho, você, a sua casa aqui, os amigos espirituais se conectam com a gente, né? E eles vão se conectar com a gente conforme as nossas vibrações, né, conforme nós estamos nos sentindo. Se eu não tiver uma boa vibração, se eu não estiver me sentindo bem, com pensamentos negativos, a dificuldade da ligação espiritual é muito grande e não sai algo legal. Então eu tenho que ser bem conciso nisso, bem claro nisso daí, explicar. Dia de evangelho, não importa que o outro pense, o outro diga. As coisas que você tiver que falar, outras coisas você faz depois do evangelho ou no dia seguinte. Tá? Mas até o horário do evangelho, foco. Depois que termina o evangelho, a gente já continua dentro dessas influências espirituais, dentro dessa ligação espiritual, né, até a hora de a gente repousar, a hora de a gente dormir, quando faço à noite. E quando você faz de manhã e vai do trabalho, você passa o dia todo conectado com essas vibrações espirituais. Então o Evangelho não é uma prática vazia, né? Não é uma prática assim automática. Eu vou lá, faço, termino e acabou. Não. Ele é um processo, ele é uma vivência, né? Ele tem que provocar em mim uma transformação. Ele tem que provocar em mim um sentimento de mudança, né? de uma reflexão sobre o que está acontecendo na minha vida, no dia a dia. E quanto mais conectado eu tiver com a espiritualidade, com os meus mentores, mais fácil vai ser eu receber as inspirações, as orientações que eles tiverem que me dar. Tá certo? Então isso é muito importante que a gente tenha na nossa cabeça. Tá bom? Hoje o texto que eu vou ler, né, está no capítulo, capítulo 27, Pedi obtereis, mas é o item 6 do Eficácia da Prece. Tá? Então você tem o Evangelho, capítulo 27, item 6, Eficácia da Prece. Vou ler aqui o Pão Nosso, como eu sempre faço ultimamente, né? Eu vou ler a mensagem 79, o Mas e os Discípulos. São esses dois livros que eu vou hoje fazer, um de preparação e o Evangelho. Lembrando, né, qual é a sequência do Evangelho? Então existe toda a preparação de ambiente, a minha preparação para que as coisas aconteçam, para que ele se realize de forma mais harmônica possível e mais afinada com a espiritualidade possível. Então eu começo com uma prece, uma leitura,
depois dessa leitura, não é uma discussão, não é um debate, é apenas uma reflexão. Então eu leio e faço uma reflexão sobre o texto. Passo para o texto principal, que é do Evangelho, a mesma coisa, eu vou ler o texto, vou fazer uma reflexão sobre aquele texto. Feita essa reflexão, eu vou encerrar. Como que a gente vai encerrar? Nós vamos fazer a vibração para casa, para o lar, para a gente, para os familiares, pedindo aos amigos espirituais que estiverem presentes que nos auxiliem nesse processo de auxílio, de limpeza. Boa noite, Janete. De limpeza do lar, né? Feito isso, limpeza do lar, feita toda essa parte, nós vamos fazer a vibração, a fluidificação das águas, aonde a gente vai pedir aos amigos espirituais presentes que naquela água que está dentro do vaso, do jarro, dos copos na mesa, para que ali sejam depositados fluidos, né, remédios espirituais que possam ajudar as pessoas que vão tomar aquela água a se sentirem melhores, a se revigorarem, né, estarem em melhores condições de saúde e emocional também. Terminamos isso, a gente faz uma prece final de agradecimento e o Evangelho se encerra. Então, ou seja, ô Diana, tudo bem? O Evangelho é algo simples, mas não por ser simples. Anete, boa noite. Não, também estou com saudade também. Vamos ver se a gente volta às atividades da casa semana que vem, né? Então ele é simples, mas profundo. Tem as suas normazinhas, suas regras, que são para que elas sejam seguidas para ter um Evangelho realmente bem positivo e que traga realmente benefícios para o nosso lar e para a nossa família. Então o Evangelho é um processo aí de terapia também espiritual, onde ali eu vou usar aquelas mensagens do Evangelho dentro das dificuldades que eu esteja vivendo. E esse dia que eu passo pensando no Evangelho que eu vou fazer, na mensagem que eu vou passar, eu vou passando tudo, né? Eu vou trabalhando as minhas dificuldades pessoais, emocionais, e recebendo da espiritualidade as orientações, né? O auxílio necessário para aquele dia, para que as coisas aconteçam. Boa noite, Jacinta, tudo bem? E as coisas aconteçam da melhor maneira possível, tá bom? Então o Evangelho é isso, é algo simples, natural, mas você precisa ter um sentimento de respeito e de alegria por ele. Então são dando 9 horas. Então, como eu disse, quem está chegando agora, eu vou ler o capítulo 27, o item 6, Eficácia da Prece, e do livro Pão Nosso, Chico Xavier, do Emmanuel, a mensagem 79, Tomás e os discípulos. Tá bom? Então vamos começar? Vou pedir a você que está aí do lado, né, me ouvindo, e depois, pessoas, que vocês participarem do Evangelho tudo, se vocês puderem compartilhar esse vídeo com outras pessoas que podem estar precisando ouvir uma mensagem, ter um reconforto, ter um lenitivo espiritual, passe para essas pessoas para que essa mensagem chegue a muito mais lares, a muito mais pessoas, né? Que a gente possa ampliar cada vez mais esse trabalho do Evangelho. Então peço que vocês divulguem, compartilhem. Depois que eu termino, normalmente eu passo para o YouTube, né? Então ele ficar disposto no YouTube, para aí a gente passar para as outras mídias sociais. Mas se você estiver assistindo aqui, compartilha, né? Ou compartilha aqui, ou se assinar o canal, do canal que eu tenho, vai lá. Se já estão precisando de prece, estão precisando de compreensão, estão precisando de carinho. E essa semana também não foi fácil aqui em casa, né, porque eu tive uma tia, né, muito querida, que veio agora no início da semana ao retorno da espiritualidade, né, veio a óbito e desencarnou essa semana. Então foi está sendo um momento muito difícil por causa da Covid. Então foi um momento que a gente tem que refletir muito, né? Também foi aniversário da minha mãe também, e a gente não pôde comemorar. Primeiro, claro, né, porque evidentemente com uma situação tão difícil, o meu tio Mauro não ficou bem, ficou muito, muito triste com a
o desencarne da sua companheira de quase 60 anos de vida íntima, né, de casados, os seus filhos, os meus primos também, um momento difícil, apesar e o distanciamento também, né? Então tudo isso vai mexendo. Então sempre o Evangelho ele vem para isso também, né? Para dar esse reconforto nesses momentos assim de difíceis. Uma coisa que antes de a gente começar, não é porque você é espírita, não é porque você acredita em reencarnação, vida após a morte, tudo isso, que você também não fica abalado com as situações. Você sente a dor do outro, você percebe a dor do outro e você também sente, né? Porque isso, boa noite, Odair. Porque isso também faz parte da natureza humana. Não tem como a gente falar, querendo ou não, a saudade fica, a forma é difícil. Então a gente precisa entender que não é pelo fato de você ser espírita ou ser muito religioso que você não vai sentir, não vai ser afetado, tá bom? Então nada como um bom evangelho, a gente se reunir. E o bom do evangelho no lar pela internet, como a gente está fazendo aqui, que eu tenho a oportunidade de convidar vocês para o meu lar e eu ir no lar de vocês também participar e a gente falar um pouquinho de Deus juntos, né? E a gente vibrar para esse mundo aí, esse caos que a gente está passando de uma maneira positiva, tá bom? Então eu peço que vocês divulguem, participem com seus amigos e tudo, para que a gente possa cada vez mais ampliar esse trabalho, tá bom? Então vamos começar o Evangelho. Vamos descansar os nossos pensamentos, repousar os nossos pensamentos, tranquilizar, começar a perceber as vibrações da nossa casa, do nosso lar, visualizar o nosso mentor se aproximando de nós, dando um passo espiritual em cada um de nós. Esse passo espiritual vai nos acalmando, nos tranquilizando, nos fortalecendo, nos preparando para a prática do Evangelho. Nós vamos percebendo os nossos mentores, vamos percebendo a energia de amor, de carinho que eles trazem para o nosso lar, e essa energia é distribuída também entre todos os nossos parentes, quem está vivendo com a gente, com os nossos vizinhos, com as pessoas que convivem próximas e distantes de nós. E com essa sensação de amor, a gente vai pedindo aos nossos amigos espirituais que transformem os nossos lares em faróis, faróis da espiritualidade. Aquele farol que indica que naquela casa, naquela hora, naquele momento, está sendo praticado o Evangelho. E ele se torna uma luz que vai indicar aos amigos necessitados das palavras divinas que se aproximem para participar desse Evangelho. E assim os nossos amigos espirituais vêm até o nosso lar, aqueles companheiros, aqueles amigos da espiritualidade que tanto necessitam de uma palavra amiga, de um reconforto, também vêm, e vêm todos participar dessa atividade religiosa. Agradecemos a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, e que a gente possa, através dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, elevar para todos aqueles que precisam e necessitam amor, carinho, fraternidade e dignidade através do amor em Cristo. Que a gente possa, durante o Evangelho, receber também o auxílio espiritual necessário para as dificuldades, os problemas que estamos vivenciando, através da inspiração, através da intuição e principalmente do amor que a espiritualidade impõe conosco. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Aí a gente vem, né? Pega o livro, no caso aqui, eu estou usando bastante aqui o Pão Nosso, que é um livro que eu gosto bastante, mas tem Vinha de Luz, tem outros livros da coleção Fonte Viva, né? São mais de 23 livros da coleção. Você pode escolher, você pode pegar. Boa noite, Décio, tudo bem? Você pode pegar pela internet, no site da FEB, gratuitamente, né? Ou na internet. Esses livros são em PDF, você pode adquirir gratuitamente, né? Ou comprar uma livraria, tá bom? Então, da coleção Fonte Viva, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso, mensagem 79, o Mas e os discípulos. E começa assim:
tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, Filipenses 4,13. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo, e delibera viver-lhes as lições. O segundo estima o descaso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia não prefere furtar-se a ela. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho, colocada à frente de nosso nome. Exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-se a decisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim, recomendam meus princípios, mas Jesus pede outras coisas. Assim, aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Por meio de uma palavra pequena e simples, fazemos profissão de fé ou confissão de indiferença, da ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar, vitorioso, aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Essa mensagem é muito própria, né? Muito propícia. Quem mais entrou aqui? Boa noite, dona Antônia. É muito propícia ao momento que a gente está vivendo. Ô Zineide, quanto tempo? Né? Diane, boa noite, Diane. Quantas vezes na nossa vida a gente diz que que temos fé, isso que a gente vai falar também depois da eficácia da fé, que temos fé, que acreditamos em Deus, mas não estou preparado. Acredito em Jesus, mas não tenho forças. Quando eu estiver preparado, eu irei fazer. Quando chegar o momento certo, eu vou fazer. E esquece que mesmo em momentos difíceis, é aí que é testado a nossa fé, a nossa crença. Posso não estar me sentindo preparado, mas confio que a espiritualidade, que Jesus, que Deus irá me preparar para aquilo. Posso não estar me sentindo muito confiante naquele momento, mas acredito que Deus vai dar a confiança necessária para que eu continue a tarefa que eu preciso. E muitas vezes durante a nossa vida, nós somos colocados em movimentos. Boa noite, José. Boa noite, José Vieira, tudo bem? Somos colocados em posições onde a nossa fé é testada. É naquele momento onde tudo parece que não tem sentido. Eu fiz tanta coisa, de repente vem isso, como é que eu vou fazer agora? Por que Deus me abandonou? É na hora da adversidade, é na hora daquele momento difícil que a gente acredita em Deus, que a gente demonstra que a gente acredita. Posso estar sofrendo, posso estar até duvidando, posso não estar compreendendo porque aquilo está acontecendo, mas eu acredito piamente que Deus sabe o porquê de todas as coisas, e eu me entrego de corpo e alma aos desígnios que Ele me dá,
as adversidades que Ele coloca na minha vida para testar, para me fortalecer, para me fazer uma pessoa melhor. Então é nesses momentos, é nessas dificuldades, é nessas adversidades que nós crescemos. E é isso que nós estamos vivenciando nesse 1 ano e pouco aí de pandemia. Nós fomos colocados na adversidade. E agora é o momento, nesse 1 ano, da gente perceber se realmente nós somos o discípulo que persevera ou o discípulo preguiçoso. Apesar das adversidades, apesar das dificuldades, eu continuo acreditando, eu sigo em frente. Porque sei que Jesus tem o seu objetivo, Deus sabe o que está fazendo e me coloco nele. Ou começo a reclamar, porque Deus fez isso, Deus não me ama, porque me abandonou, porque Deus fez isso com a minha família. Então é esse mas, né? Essa palavrinha. Mas não é o momento, não é agora. Vamos pensar um pouquinho nisso, né? E vamos perseverar, vamos acreditar exatamente naquilo que a gente tanto fala. Não ficar só na palavra, ficar também na nossa ação. A ação é fundamental, porque fé sem ação não existe, né? É só uma suposição. Então vamos realmente agir na fé. Então no item 27, no capítulo 27, no item 6, esse capítulo ele fala sobre a questão da fé, né? Da prece, a qualidade da prece, a eficácia da prece e a ação da prece. E hoje eu peguei aqui para a gente ouvir, né, para ler, o item 6, está na eficácia da prece. Diz assim: há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseiam-se no princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, como no universo tudo se encadeia segundo leis eternas, nossas promessas não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não derroga conforme o capricho de cada um. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida são submetidas à fatalidade, há uma grande distância. Se fosse assim, o homem seria mais do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não haveria outra saída senão curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria tentar desviar-se do raio. Deus não lhe deu o siso e a inteligência para que não os usasse, nem a vontade para não querer. É atividade para permanecer sem agir, e a atividade para permanecer sem agir. Como o homem é livre para agir, tanto no sentido quanto no oposto, seus atos têm para ele o mesmo e para o outro consequências que se subordinam ao que faz ou deixa de fazer. Há, portanto, por iniciativa dele, acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, na mesma medida que o avanço ou atraso da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento, sobre a qual se estabelece o mecanismo. Portanto, Deus pode aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, sendo seu consentimento sempre subordinado à sua vontade. Isso é interessante colocar, né? O que ele está falando aqui? Boa noite, Rubens. É justamente isso, né? A prece, gente, ela tem um poder absurdo, né? A prece é o momento que eu me ligo com o meu Criador, com a energia criadora, com a causa de todas as coisas do universo. A prece.
A prece é o exercício do meu livre-arbítrio também. Que Deus sabe o que eu necessito, que Deus sabe o que eu preciso, sabe. Mas muitas vezes aquilo que eu necessito e eu preciso, eu não sei. Eu não faço ideia. E o livre-arbítrio é você escolher, por sua livre vontade, o caminho a seguir. E Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Mas quando eu faço a prece, é como se eu chegasse para Deus e falasse: olha, eu sei que eu posso escolher qualquer caminho, mas o caminho que eu quero seguir agora é o caminho que a Ti, Deus, queira me indicar. O caminho que o Senhor quiser que eu siga. É levar a Ele, né, o meu pedido. Olha, para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Eu tenho vontade de tal coisa, estou pensando sobre tal coisa. Me orienta, me auxilia. Então a prece é uma conversa onde Deus sabe o que você precisa, mas Ele só vai agir se você pedir, se você permitir que Ele haja. Se você fizer algo, pedir algo na sua prece que está dentro do teu planejamento espiritual, isso acontece bem rápido. Mas quando eu peço alguma coisa que está fora do meu planejamento espiritual, ou que vai trazer para mim uma dificuldade, um problema maior, Deus vai evitar ao máximo, né, o atendimento de tal pedido. Aí muitas vezes vai acontecer a adversidade. O que é a adversidade? A adversidade é quando eu quero muito alguma coisa, mas algo que acontece no dia a dia me desvia daquele caminho. E muitas vezes o que eu quero, né, não é aquilo. Então essa adversidade vem, me tira e vai me reconduzir ao caminho certo. Vou pegar um exemplo. Quando você fala para o teu filho assim: leva o guarda-chuva porque pode chover. Ele vai ter a opção de pegar ou não o guarda-chuva. Ele vai ter a opção de perguntar para você e falar: mãe, pai, será que vai chover? Devo usar o guarda-chuva? É ele que vai decidir isso. Mas quando você sabe que vai chover, e mesmo assim ele quer sair sem guarda-chuva, você permite. Vai lá. No meio do caminho a chuva vem. Aí vai procurar uma marquise, vai procurar algum lugar para se proteger, e lá por dentro ele vai falar: nossa, bem que a minha mãe disse que poderia chover. Por que eu não perguntei para minha mãe, né? Ou por que eu quis me desviar do caminho certo? Então Deus é esse caminho. Ele sempre vai nos reconduzir ao caminho certo. Nem que para isso Ele utilize uma adversidade. E a adversidade muitas vezes é não atender um pedido da prece. Mas a prece sempre é eficaz quando eu me ligo com Deus, quando eu me contemplo com Ele, quando eu me afinizo com Ele, e eu entendo qual o caminho, quais os objetivos que eu devo seguir, e na prece eu digo: me ajuda, me auxilia, me orienta, me guia. Aí as coisas acontecem. Então a eficácia da prece está na afinidade que eu tenho para com Deus, está nessa linha de amor da conversa. Por isso a importância da prece. A prece é uma fonte de energia estudada até mesmo por nós encarnados. Os cientistas estudam a eficácia da prece. Já se sabe que a prece ela tem uma força, né, até mesmo para ajudar as pessoas com problema de saúde, com as pessoas com vários problemas. A prece acalma, a prece tranquiliza, a prece dá rumo. Mas a prece não pode ser algo mecânico, nem pode fazer maneira, que eu falei no início. Não pode ser mecânico, né? Não pode ser assim automático, não. É um processo de contemplação, é um processo de observação, é um processo de entrega, é um processo onde eu me ligo fortemente à espiritualidade, eu me religo a essa causa primária, essa causa primeira de todas as coisas, que é Deus. Eu me ligo a Jesus, eu me ligo ao Deus do meu coração, da minha compreensão, porque o Evangelho que eu faço aqui
ele tem uma visão ecumênica, né? Apesar de ser espírita, usar os livros da doutrina espírita, ele é um trabalho ecumênico. Qualquer pessoa de qualquer segmento religioso, até mesmo se for ateu, ele pode fazer, dentro da sua visão, da sua compreensão, um momento semelhante ao Evangelho, que é o momento onde eu tiro para conversar comigo, para conversar com o que está acontecendo comigo, procurar. Boa noite, Maria Campos, tudo bem? Como é que você está, Maria? Então, eu preciso ter essa conectividade, estar conectado, né? E o Evangelho faz isso. E a prece é esse elo de ligação. Deus sabe, mas você tem que pedir. Agora, ele vai conceder? Depende, né? Depende se aquilo vai te fazer bem ou não. Por isso que a gente fala, cuidado com o que você pode pedir, que você pode conquistar. E você vai estar preparado para isso, né? Então eu tenho que estar preparado para fazer o pedido. Por isso que o Evangelho, a prática diária do Evangelho, vamos colocar assim, não Evangelho, vamos colocar se você tem outro segmento espiritual, religioso, mas a prática do bem, a prática do bom pensamento, a prática da prosperidade ligada ao material e ao espiritual, da harmonização dos dois, de entender o equilíbrio, de entender a harmonia entre eu e a natureza, entre eu e a fonte geradora e criadora do universo. Então os meus pedidos, as minhas visualizações, a chance que aquilo se materialize e aconteça é muito maior, né? E a gente faz isso quando a gente tira momentos para pensar, para meditar, para contemplar, para fazer o Evangelho, para fazer o culto em casa, para fazer uma reunião religiosa ou não, mas é o momento onde a mensagem de Deus nos contempla cada vez mais, né? Então, estamos dando nosso tempo, lembre-se que o Evangelho tem... Ô Joselito, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Então o Evangelho tem esse objetivo, ele tem sempre um tempo, né? É de 15 a 20 minutos, não é uma palestra, não é nada disso, né? Então a gente começa, termina, para que boa noite, Joselito, né? Joselito mesmo, saudade, você faz muito tempo que a gente não se vê. Então é isso que é o Evangelho. Então a gente começa, segue a sequência do Evangelho. Você quiser saber a sequência certinha do Evangelho, entra na internet, tem lá o roteiro, né, do Evangelho, caso você nunca tenha feito. Ou se você não sabe, tá, em algum momento você precisa fazer, na internet tem vários links para isso. Ou mesmo você senta no local, coloca uma música, coloca uma prece, leva seu pensamento a Deus e tira os momentos para você conversar com Ele, tá bom? Então vamos fazer as nossas vibrações para o nosso lar, para os nossos mentores, para todos que estão nos ajudando. Então vamos elevar os nossos pensamentos. Janete, eu faço toda quinta-feira, né? Desde que começou a pandemia, toda quinta-feira, 9 horas, eu começo um pouquinho antes, quando eu faço a introdução do Evangelho, eu explico, falo os livros que eu uso, tudo isso. Mas toda quinta-feira eu faço o Evangelho no Facebook, depois eu coloco no YouTube e deixo lá disponibilizando no canal que eu tenho lá, tá? E assim toda semana, já tem indo para um ano já que eu faço. Eu fazia antes, mas só eu, né? Aqui, minha família aqui em casa. Mas depois que começou a pandemia, esse distanciamento, eu comecei a fazer toda quinta-feira, no mesmo dia, no mesmo horário que eu sempre fazia aqui. E durante a semana eu faço outros vídeos, tá bom? Então vamos vibrar? Então eu vou pedir que você feche seus olhos, visualize a imagem do Cristo, a imagem de Deus, espiritualmente falando, que Ele esteja no seu lar, na sua casa, e que você emane do seu coração, do seu pensamento, as vibrações de maior amor, de maior carinho na sua casa. Que essa energia de amor e carinho tome conta de cada espaço, de cada fresta, de cada canto, de cada local, do mais escondido ao mais visível do seu lar. Que essa energia venha fazendo toda uma limpeza espiritual e energética da sua casa, do seu lar, retirando formas, pensamentos, retirando todas as energias negativas, que os amigos espirituais venham recolhendo, boa noite Kelly, recolhendo todos aqueles amigos espirituais que necessitam de amparo, de apoio,
e de que eles sejam levados para as colônias de orientação, de explicação, e que aqueles que são mais rebeldes, necessitam de outra forma de acompanhamento, também sejam retirados do seu lar, trazendo equilíbrio, trazendo calma a todos os seus familiares. E a gente vai sentindo a presença dos nossos mentores, dos nossos anjos de guarda, que vão fazendo todo esse auxílio, essa asepsia do nosso lar e em nós, que vai reequilibrando nossas energias mentais, espirituais, nosso sistema imunológico, nosso sistema sanguíneo, nosso sistema cardíaco, nosso sistema mental, enfim, reequilibrando o nosso corpo, o nosso espírito no todo. Vamos vibrando também para as pessoas que trabalham e convivem com a gente, para as pessoas que estão nos hospitais, para aquelas pessoas que estão sofrendo com a dor, da perda, que elas possam sentir as nossas vibrações de maior carinho e de amor nessa hora e nesse momento. Vamos vibrando também por nós, que tenhamos uma semana rica, próspera de amor e de alegria. Continuando nessas vibrações, vamos pedir também aos nossos amigos espirituais que depositem na água que está preparada em nossa mesa fluidos de fortificação, revivificação, fluidos espirituais que vão trazer para nós saúde, vão trazer pequenos remédios que vão nos auxiliar em momentos difíceis, nos acalmar, nos fortalecer e trazer um refazimento da nossa energia física, nossa energia corporal, mental e emocional. E assim agradecendo profundamente a oportunidade da prática do Evangelho no lar. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus e a todos os amigos espirituais que estão aqui presentes, nos guiando e nos orientando, aqui no meu lar e no seu lar. Que possa, essa semana e todos os dias, Jesus ser o nosso escudo, a nossa proteção, a nossa lembrança da nossa essência divina e espiritual. Que não sejamos mais espíritos nem discípulos preguiçosos, mas que acreditemos que Deus nos prepara para todas as dificuldades, para todas as adversidades. Siga em frente, mesmo com medo, siga em frente. Acredite, nunca estamos sós nem abandonados. E que acredite com todo o seu coração que Deus não nos abandona. Que a gente possa estar novamente reunidos na quinta-feira, na próxima quinta-feira, para fazer o Evangelho no Lar. Agradeço muito a vocês que estiveram hoje aqui, comigo, participando desse Evangelho. Que o amor de Jesus abençoe vocês. Se você não é cristão, né? Boa noite, Mércia. Se você não é cristão, o Deus do seu coração, da sua compreensão também, que te acolha, que te proteja, né? Que toda essa egrégora espiritual que nós temos esteja sempre presente em nós em todos os momentos. Como eu disse no início, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa página para que mais pessoas possam participar desse Evangelho, né? Que eles possam sentir essa energia boa de amor e carinho, e que a gente possa, a cada dia, a cada noite, estar mais próximo do amor do Cristo e daquilo que Deus nos preparou, né? Tenho fé, nós vamos superar essa adversidade, tudo isso é para o nosso melhor, é para o nosso crescimento. Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus é Pai, Deus é Mãe, Deus é Criador, Deus é Gerador, Deus é causa, né? Dentro do Espiritismo a gente define, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos está escrito assim: o que é Deus? Né? E a explicação que nos é dada é o seguinte: que Deus é a causa primeira de todas as coisas do universo. Então Deus é causa, né? Ele não é homem, não é mulher, não é criança, não é menino. Deus é causa, né? E é a causa primeira de tudo. E é assim que a gente compreende, né? Dentro da nossa capacidade ainda pequena de compreensão da espiritualidade. Fiquem com Deus, muito obrigado, né, por terem participado do Evangelho. E quinta-feira nós estaremos de volta. Acompanhe aí as nossas páginas, né, da internet. Agradeço também as mensagens lá de carinho que vocês deram essa semana. E a gente vai conversando, tá bom? Fiquem com Deus.